alunos, sejam bem-vindos a mais uma live dos cursos MS. Sou a professora Rebeca Vasconcelos, da ênfase Psicologia, e hoje faremos uma revisão para a seleção da Prefeitura de Fortaleza. Sim, vamos abordar só questões do IMPA, tá? Que é a nossa banca, e é fundamental, gente, para qualquer prova de concurso que a gente for fazer, sempre mergulhar na banca. Tá? A gente entender como é que a nossa banca ela vai pegar aquele assunto do edital e vai aplicar na questão. Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Vamos tentar abordar o nosso edital ali na sua totalidade, claro, pegando os pontos que eu percebi ali que mais cai na prova do IMPA, tá? A gente não tem como abordar o conteúdo como um todo, mas aquelas tendências maiores ali de questão na sua prova, tá bom? Então, vem comigo, aqui é um sistema de troca, tá bom? Então, à medida que eu for respondendo as questões, eu quero que você, meu amigo psicólogo, coloque aí qual você acha que é o gabarito pra gente estar medindo aqui, mais ou menos, o seu nível de conhecimento e para que a gente possa também aprender juntos, tá bom? Então, bora lá, vamos começar a nossa live apresentando aqui para vocês a nossa revisão para a seleção da Prefeitura de Fortaleza, tá, gente? Vamos começar com o nosso conteúdo partindo de questão, porque aqui é teoria em questão e a gente quer questão, né? A melhor forma da gente treinar é fazendo questão. Então, bora lá. A primeira tópica freudiana traz a teorização de 3 instâncias do aparelho psíquico. São elas. Gente, a questão está perguntando dentro da primeira tópica do Freud, quais são aí as 3 instâncias que Freud vai trazer para a gente, tá bom? Lembrando que eu vou trazer 3 grandes autores nas teorias da personalidade que mais caem na prova do IMPA. Eu falo de Freud, eu falo de Jung, IPA ama Jung, e também behaviorismo, tá bom? De Skinner. Por que eu trago essas 3? Porque eu percebi que durante as provas é o que mais cai de questão, tá bom? Então, bora lá. Se você já sabe quais são as 2 grandes tópicas, vai responder comigo. Letra A. Instinto, pulsão e realidade? Sabemos que não, né, gente? Então, a gente já elimina o item A. Item B. Id, ego e superego. Estamos tratando aqui da segunda tópica, não é a primeira tópica. Então, já elimina. Item C. Pulsão, consciente e inconsciente. Consciente, inconsciente sim. Pulsão, não, tá? Então, já elimina. D. Consciente, pré-consciente, consciente, inconsciente, sim. O item D é o gabarito da nossa questão. Bora lá. Resumiu bem rápido sobre a primeira e a segunda tópica. Bom, Freud, na sua primeira tópica, né? Freud é um autor que é fundamental para a psicologia, porque ele traz um grande marco, que é o estudo desses fenômenos mais obscuros, né, que geralmente não eram estudados, principalmente ali na década no século XIX, né? Então, Freud, a partir dessa virada do século XIX para o século XX, né, no seu grande livro, A Interpretação dos Sonhos, ele traz aí, a partir dos seus estudos casistéricos, a partir de toda a sua trajetória, né, passando pela hipnose, pelo método catártico, chegando à associação livre, ele começa aí toda a sua fundamentação teórica, a construção da psicanálise. Então, ele traz essas 2 divisões do aparelho psíquico. A primeira, ele divide em o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. O inconsciente são os conteúdos não acessíveis ao campo atual da consciência. Aqui ele traz 2 grandes conceitos que é importante a gente saber, que é o conceito de repressão e resistência. Repressão vai exatamente fazer desaparecer esse conteúdo indesejável da consciência, então ele joga ali para o inconsciente, e a resistência é como se fosse aquela porta que se opõe a esse conteúdo voltar para a consciência. Tá? Nós temos o pré-consciente, que é um conteúdo que não está no campo atual da consciência, mas ele é acessível à consciência. E por último, o consciente, que é exatamente essa instância que tenta dar conta, né, das informações do mundo exterior e interior. Mas Freud, a partir dos seus estudos, viu, né, percebeu, na verdade, outras 3 grandes instâncias que faziam mais sentido com as conceituações a partir da sua dialética ali, de teoria e prática, que faziam mais sentido e se encaixavam melhor, né, a partir dos seus estudos. Aí ele traz o id, o ego e o superego, também conhecidos como o isso, o eu e o superego. Sendo o ego, o id, o reservatório da energia psíquica, tá? Então, a energia psíquica está toda armazenada ali no id.
assim como as pulsões de vida e de morte, também conhecido como Eros e Thanatos. E o princípio do prazer, o id, é regido por este princípio, tá? Contrapondo ao id, eu tenho o superego, que se origina a partir do complexo de Édipo, ali mais ou menos na fase fálica, tá? Da criança, onde ocorre ali a percepção da desigualdade sexual e toda a estruturação ali da lei, e ali que ocorre a internação das proibições, dos limites e da autoridade. E há uma busca pela perfeição. E o ego está aí no meio termo, né? Tentando dar conta das exigências do id e do superego. Ele tenta dar conta dos interesses pessoais da pessoa e é regido pelo princípio da realidade. Ok? Você sabendo isso, você consegue responder muitas questões. Claro que psicanálise, gente, é um mundo. Aqui é um resuminho prático para a gente poder responder. Bora lá para outro autor que também é queridinho do IMPA. Em sua obra, Jung delimitou como um dos pontos principais da personalidade uma estrutura que denominou de sombra. Sobre ela, é correto afirmar que nós estamos falando aqui de um dos arquétipos, né, que fazem parte da psique, e ele quer que a gente diga qual é a conceituação de sombra. Se você não conhece, calma, mas se você conhece, tenta responder comigo essa questão. Já a gente traz um resuminho para poder tentar entender, tá? Vamos começar de baixo para cima. Letra D. A sombra é o correlato junguiano do inconsciente em Freud, tendo as mesmas características e funções. Gente, vem cá comigo, tá? Vem aqui comigo. Freud e Jung começaram ali juntinhos. Jung era considerado o grande herdeiro de Freud, certo? Mas eles começaram a discordar um do outro. Então teve uma cisão, tá? Vou já falar para vocês em que ponto essa cisão ocorre, qual é o ponto de discórdia entre os dois. Mas jamais, né, apesar de haver algumas comparações, porque por ser esse conteúdo ali que é oposto à consciência, que é tirado da consciência, acaba que há umas comparações, mas pelo amor de Deus, não é a mesma coisa. Esse entender está errado, que eu estou tratando aí de metodologias diferentes, de epistemologias diferentes, então não tem como eu comparar, tá? Então o entender já está eliminado. Item C. A sombra faz parte do complexo da consciência, é o contrário. A sombra é o oposto da consciência, então nem precisa ler o resto, tá? B. A sombra foi definida por Jung como uma parte obscura da personalidade. Aquilo que jaz nas profundezas do aparelho psíquico. Até aqui está sedutor, né? E que é mantido nessa condição por ter traços ruins ao convívio social e cultural. Ela é que advém nos momentos em que o sujeito reage de forma inesperada e violenta. Esse item B, ele é tentador, se você não conhece, de fato, a teoria junguiana. Tá? Mas preste atenção comigo. Aqui, Jung, ele não atribui um valor moral à sombra. Pelo contrário, a sombra também faz parte da totalidade psíquica. E ela é fundamental porque ela possui uma força vital e uma força criativa. Então, pelo fato de atribuir aqui uma questão moral, né, de possuir traços ruins, é que esse item B está eliminado. Então, só nos resta aí o item A, se você marcou, ó, se garantiu como gabarito, que fala assim. A sombra se constitui como um complexo e é formado por todas as possibilidades que foram retiradas do núcleo da consciência. O ego, por ter material diretamente incompatível com o próprio ego e ferir seu senso de unidade. É importante destacar que ela não é a priori ruim ou imoral, a gente acabou de falar sobre isso, que faz parte da totalidade psíquica almejada pelo próprio funcionamento do aparelho. Definição maravilhosa, tá? Então, o item A é o gabarito da questão, se você acertou, parabéns. É uma questão de um nível um pouquinho mais difícil. Então, bora lá. Resumão, bem resumão. Vou até sair para vocês poderem ver aí na íntegra. Bora lá. Bom, lembra que eu falei para vocês que teve aquele ponto de discórdia entre aquele relacionamento de Freud e Jung? Foi exatamente neste pontinho aqui, chamado de inconsciente coletivo. Porque o Jung, ele acreditava, né, diferente do Freud, que ele viu uma influência ali das questões psicossexuais, né, muito grande. E Jung não. E Jung, ele acreditava que a cultura, ela tinha uma influência muito grande sobre a psique humana. Então ele fala desse inconsciente coletivo, que é um inconsciente que ele transcende o próprio sujeito. Como assim, professora? Como é que ele transcende o próprio sujeito? Ele vai para além do sujeito, tá? Além do inconsciente individual. Ele é inato, ele é coletivo, porque não é de natureza individual.
ele é universal, tá? Então, o inconsciente individual, que é aquela construção ali que vai para a história de vida de cada sujeito, aqui não. Aqui eu estou sintetizando e congregando a cultura humana numa instância chamada inconsciente coletivo, que é inato, todo ser humano nasce com ele e todo ser humano vai ter, tá? E Jung vai dizer que a estrutura básica desse inconsciente coletivo é o arquétipo, tá, gente? Não é a mesma coisa. Muita gente compara consciente coletivo e arquétipo. Não. O arquétipo é o elemento básico do inconsciente coletivo, tá? E o arquétipo, ele tenta aí, né, unir elementos antigos que tiveram a função de criar condições para a compreensão da alma humana. Isso através de mitos, de tradições, de religiões. Tem muito essa associação, tá certo? E nós temos aí os 5 principais arquétipos que compõem a nossa personalidade. E eu trouxe para vocês aqui exatamente definições mais norteadoras. Claro que cada um desses aqui é um mundo, gente. Mas é mais para vocês terem um norte para quando for responder na sua prova, tá? Então, nós temos a persona, que é a face pública, ou papel que a pessoa apresenta para os outros. Se você lembrar de persona, lembra de máscara, que é aquilo que a pessoa apresenta para os outros, tá bom? Aí nós temos o animas e animas, né? Lembra aquela figurinha, né, que é contrária, que é escuro e preto, né? Acho que é Yan, eu não lembro, gente, o nome. Eu sei que aqui lembra daqui, tá? Que é como se fosse aspectos da psique masculina na mulher, ânimos, e ânima, aspecto da psique feminina no homem. Ânimas vem de alma, então tem a ver com isso, tá? Aí nós temos a sombra, que é exatamente esse conteúdo aí tirado da consciência, o lado obscuro da personalidade, que contém esses instintos animais primitivos, mas que não deve ser totalmente reprimido, porque também é fonte de vitalidade. E por último, nós temos o self, que é exatamente a união e a integração e harmonia da personalidade total, envolvendo equilíbrio de todas as partes da personalidade. Nesse arquétipo, os processos conscientes e inconscientes são assimilados. Vamos dizer que ele tenta aí unir, dar conta aí, né, dessa personalidade, envolvendo, integrando mesmo, trazendo uma unidade, tá certo? Então, esses são os principais arquétipos da personalidade. E também nós temos aí a maneira o qual o inconsciente individual ele tenta dar conta do inconsciente coletivo, que é um processo que Jung chama de individuação. E ele percebeu que existiam certas tendências, tá? Então ele aglomerou e chamou isso de tipos psicológicos. Você vai lembrar de um teste de Jung chamado QATI, que é um teste projetivo que vai exatamente abordar os tipos psicológicos de Jung. E ele divide em 2 grandes grupos, que é o grupo introvertido e o grupo extrovertido, que pode aí ter as 4 características: sensação, pensamento, sentimento e intuição, tá? Então, os dois, tanto o introvertido quanto o extrovertido, podem apresentar as 4 características, mas com forças diferentes, tá? Pode ter mais de um, com mais de outro, mas os dois podem ter os 4. Ok, bora seguir, meu povo, que o tempo corre, né? Bora lá. Vamos para outro autor também muito trazido pelo ímpar, que é o Skinner, que fala assim a questão. Assinale a alternativa em que os itens citam exclusivamente. Estou falando de esquemas de reforçamento. Lembrando que reforçamento é exatamente essa probabilidade de aumento da resposta, segundo a teoria comportamental baseada em Skinner. Vamos lá para a letra A. Por estímulo direto, por punição positiva. A gente sabe que punição já é um evento contrário ali ao reforçamento, que é a probabilidade de diminuir a resposta. Então, o item A eu já elimino, tá, gente? Item B, reforçamento cultural, reforçamento da espécie, reforçamento cultural. O próprio item já se elimina, né? Repete 2 vezes a mesma coisa. C, razão fixa, razão variável, tempo fixo. Coloca para mim qual você acha que é a resposta. Nós chamamos C e D ainda como possibilidade, né? E tempo variável. Item D, reforçamento primário e secundário. E aí? Vocês acham que qual desses dois fazem parte dos esquemas de reforçamento, tá? D, nós temos tipos de reforçamento, que é reforçamento primário e secundário. C faz parte dos esquemas de reforçamento. É como eu vou fazer esse reforçamento, tá? Reforçamento primário e secundário são tipologias. Razão fixa, variável, tempo fixo, tempo variável, são a forma que eu vou fazer. Então, o item C seria o gabarito da questão, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês rapidinho. Bora lá. Vamos voltando aqui. Bom,
Trago aqui para vocês uma esqueminha, né, um mapinha mental sobre a teoria do skin, tá, gente? Lembrando que nós temos aí dois grandes tipos de comportamento. Eu vou trazer para vocês o operante, porque é o que cai mais em prova, mas entendendo também que tem um respondente que pode ser incondicionado, que é aquele comportamento que ele é inato, tá? Funcionando no sistema estímulo-resposta, no qual um estímulo, ele vai eliciar uma resposta, tá certo? Eliciar quer dizer que vai fazer 100% de chance. E nós também temos o comportamento respondente condicionado, que vem a partir do pareamento de estímulo. Beleza? Então, Skinner traz no seu behaviorismo radical um grande conceito, que é o de comportamento operante, que tem a seguinte definição. Deixa eu só botar outra coisa. Inclui todos os movimentos de organismo do qual você pode dizer que, em algum momento, tem efeitos sobre ou fazem o mundo ao redor. Exatamente esses movimentos que esse sujeito faz sobre o seu mundo. O comportamento operante opera sobre o mundo, por assim dizer, que indiretamente. E funciona na estrutura com texto, resposta, que é a ação, e consequência, tá? Nós estamos tratando aqui de uma relação funcional entre resposta e consequência, no qual essa consequência vai modelar, vamos dizer assim, essa resposta a partir de uma probabilidade. Quando eu falo de comportamento respondente, estou falando de eliciamento, estou falando de 100% de chance de ocorrer. Aqui eu falo de probabilidade, tá? E nós temos aí dois grandes modelos, que é o reforço e a punição. Sendo o reforço a probabilidade da resposta, o aumento da probabilidade da resposta acontecer. E a punição, a diminuição da probabilidade da resposta acontecer. Dentro disso, eu tenho reforço positivo e negativo, punição positiva e posição negativa. Lembrando que o positivo é sempre o acréscimo, ó, acrescenta, acrescenta, tá? Lembra do maisinho? E o negativo é sempre a retirada. Então, no reforço positivo, eu acrescento um estímulo reforçador. Na punição positiva, eu acrescento um estímulo aversivo, tá? No reforço negativo, eu retiro um estímulo aversivo. Vou lembrar muito da escravidão, do açoite, que o escravo ele trabalhava para fugir do açoite. E aqui eu tenho dois conceitos que são muito importantes, que é o conceito de fuga e o conceito de esquiva. A fuga é na presença do estímulo aversivo, tá? E a esquiva é sem a presença do estímulo aversivo. Eu evito o estímulo aversivo, ok? E a punição negativa é a retirada do estímulo reforçador, tá? Eu tenho a extinção, gente, muita gente confunde aí a punição negativa com a extinção. Qual é a diferença, professora, de uma para a outra, tá? A diferença é que a punição negativa, quando eu simplesmente começo aí, ou a posição negativa ou positiva, né? Começa a tentar diminuir a probabilidade daquela resposta, eu posso, simplesmente quando eu paro esse processo de punição, que eu vejo ali que não tem mais, né? Não tem mais a resposta, pode ser que essa resposta ela retorne, tá? É um processo aí que exige mais, né? Um processo mais longo. Já a extinção, não. A extinção eu paro simplesmente de responder, nem puno, nem reforço, eu paro de responder, e a chance desse comportamento voltar é bem mais difícil do que pela punição. Tá certo? Só para entender, porque tem gente, mas a punição e a extinção, qual é a diferença? É essa. Porque a punição, eu paro de responder e tem uma chance menor desse comportamento voltar. Então, falando de reforçamento, de esquema de reforçamento, como eu falei para vocês, nós temos aí 4 grandes tipos. A partir da razão fixa, tá? No qual eu tenho o número de respostas fixas e o número de respostas variáveis, certo? Nós temos o tempo fixo e o tempo variável, certo? Que é um tempo determinado e um tempo indefinido. Como assim, professora? Eu não tô entendendo nada, tá? Como é que funciona a razão fixa? Um número de respostas fixas. Quer dizer que, vamos dizer ali a caixa de Skinner com o ratinho, né? Que ele aperta a barra para conseguir a água. Eu vou definir uma razão fixa. Eu quero que ele bata 2 vezes na barra para me liberar a consequência, certo? Que é a água. Então, eu espero ele bater 2 vezes para me liberar a água. Isso é uma razão fixa. Razão variável, eu posso uma, aí eu dou a água. Não, agora eu quero 3. Então, ele bate 3, eu dou a água. Eu vario a questão da resposta. Tempo fixo é um tempo determinado. Eu vou esperar 1 minuto. Ele vai apertar lá quantas vezes ele quiser. Então, em 1 minuto eu libero. 1 minuto eu libero. Tempo variável, a mesma coisa ali da razão variável. Eu boto 1 minuto, depois eu boto 2 minutos, depois eu boto 3 minutos. Eu vou variar ali a questão do tempo, tá?
Não sei se ficou claro, espero que tenha ficado claro. Eu sei que é muito complexo, mas vocês terem aí uma luz, né, sobre behaviorismo. Ok, bora seguir, meu povo. Vamos entrar em outra temática agora, que é teorias e técnicas psicoterápicas, que eu trago para vocês do nosso grande autor, que é o Cordioli, né, ali no seu livro Psicoterapias, nas abordagens atuais, que é relacionado a isso o grande autor, tá? É tanto que nós temos aqui uma prova do IMPA citando Cordioli. E essa aqui é de 2014. Na prova do JF também tem uma questão sobre Cordioli, falando sobre psicoterapia breve. Então, bora lá. De acordo com Cordioli, sobre as contraindicações da terapia de grupo, analise os itens abaixo. Então, ele quer saber quais são as contraindicações, tá? 1. Compatibilidade com as normas do grupo. 2. Pacientes que não tolerem o set grupal, fóbicos sociais. 3. Compatibilidade grave com um ou mais membros do grupo. Gente, eu vou dar um tempinho para vocês responderem, tá? Vão julgando aí qual vocês acham que é certa, qual vocês acham que é errada e coloquem de acordo com os itens qual é o gabarito. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bora lá analisar uma por uma. Vamos ver se você acertou, tá? 1. Compatibilidade com as normas do grupo. Isso, pelo contrário, isso é um critério de indicação, né? Na verdade, é a incompatibilidade com as normas do grupo que faz com que isso pode ser um aspecto de contraindicação dessa pessoa participar do grupo, se ela não conseguir ali aderir às normas do grupo. Não a compatibilidade. Então, a gente já elimina. Então, a gente já elimina tudo que tiver o item D a gente elimina, e o item C a gente elimina. Na verdade, nós já temos a resposta da questão, mas vamos analisar, tá? 2. Pacientes que não toleram o set grupal, como os fóbicos sociais, né? Aqueles que têm ansiedade social, sim, é um critério, uma contraindicação, tá certo? Então, 2 está certo. 3. Compatibilidade grave com um ou mais membros do grupo. É o contrário, é incompatibilidade. Incompatibilidade grave, tá? Não compatibilidade grave. Então, o item B seria o gabarito da nossa questão. Você que acertou aí, ó, parabéns, tá? Questãozinha também de um nível ali moderado, beleza? Bom, aqui eu trago resuminho aí, não a versão atual do Cordioli, que geralmente é a versão anterior aqui, que é a mais em prova, que traz essa definição, tá? Ele divide em 6 grandes grupos. O primeiro grande grupo é o grupo da psicanálise, que ele vai dividir em psicanálise clássica, a psicoterapia de orientação analítica, tá? Que tem um viés ali um pouco menos abrangente que a psicanálise clássica, ela é mais específica. Aí nós temos a PB, tá? Que ele define em longa duração e de apoio breve, tá? Nós temos a terapia relacional interpessoal, a terapia comportamental, a terapia cognitiva, terapia familiar e de casal e, por último, a terapia de grupo, né? Lembrando aí a grande definição de grupo e as suas distinções de grupo operativo e grupo psicoterápico. Lembrando que o operativo é aquele que tem uma tarefa a ser realizada e o psicoterápico é exatamente essa fala livre, né? De deixar o grupo ser o que ele é, não existe ali uma tarefa a ser cumprida diferente do operativo. Gente, não tem como a gente falar de todas, tá? Mas vocês entenderem como é a divisão aí, segundo o Cordioli, como é que funciona, né, as terapias psicoterápicas, tá? As técnicas psicoterápicas, beleza? Realmente não dá tempo. Então, bora lá para mais uma questãozinha, já entrando em outro assunto, porque aqui é rápido, é revisão, tá? Dá tempo de muita coisa. Sobre psicodiagnóstico, qual dessas afirmações não está correta? Eu quero o item errado sobre psicodiagnóstico. Então, bora lá. Item A. Psicodiagnóstico é um processo científico, ok, que utiliza técnicas e testes psicológicos, sim, tá? Então, o item A, ele está correto, então não quero o item A. Eu já elimino o item A. Se você já for lendo na frente, pode colocar aí o gabarito para mim, beleza? B. Psicodiagnóstico pode ser caracterizado como um processo científico que deve partir de um levantamento prévio de hipóteses que serão confirmadas ou infirmadas por meio de passos pré-determinados e com objetivos precisos. Confirmadas ou infirmadas, para quem não sabe o que é infirmada, é exatamente esse descarte, tá bom, gente? Então, ou eu vou concluir que está de fato coerente com essa hipótese, ou vou descartar essa hipótese, tá? Por meio de passos já determinados e com objetivos precisos, sim. É uma definição aí bem completa de psicodiagnóstico, mas eu não quero. Eu quero a errada, né, meu povo? Bora lá. C.
Psicodiagnóstico ou avaliação psicológica é conhecido por ser um conjunto de práticas e de técnicas, testes, observações, entrevistas, questionários e inventários que configuram um método de conhecimento do estado atual do psiquismo de uma pessoa com possibilidades prognósticas, tá? Essa questão, gente, foi até polêmica na época, porque a pessoa fala, psicodiagnóstico não é a mesma coisa de avaliação psicológica, de fato não é. Até na resolução recente que a gente tem agora que é a 8, não, é a 9 de 2018, desculpa, 9 de 2018, que vai falar sobre avaliação psicológica, tá? E ela traz a conceituação do que é avaliação psicológica de forma bem mais abrangente. Mas aqui, ele está falando do psicodiagnóstico como avaliação psicológica, mais no sentido de dizer que o psicodiagnóstico é uma tipologia de avaliação psicológica, e de fato é. O psicodiagnóstico, ele faz parte do grupo de avaliação psicológica, tá? A avaliação psicológica é algo bem mais amplo que o psicodiagnóstico. Mas aqui a gente entendeu isso, que o psicodiagnóstico ou avaliação psicológica, porque ele faz parte da avaliação psicológica, tá? Então, por isso, o item C, ele tá correto, então ele é eliminado. Ok? D. Psicodiagnóstico é um conceito do ramo da psicologia. Significa uma técnica usada para criar uma ligação de sintonia, de confiança e de empatia com a outra pessoa. Geralmente, esse termo é usado quando falamos sobre a relação psicólogo-paciente, né? Tô falando aqui mais do rapport, de uma relação, desse vínculo, né? O entender, gente, é o gabarito da questão, porque essa não é a definição, apesar de ser importante uma vinculação, mas não é a definição de psicodiagnóstico. Então, o item D seria aí o gabarito da questão, trazendo um resuminho aí bem sintético para vocês sobre o que é o psicodiagnóstico, que é uma avaliação psicológica, como a gente falou, né? Para não confundir, porque de fato o psicodiagnóstico faz parte da avaliação psicológica, feita com propósitos clínicos e, portanto, não abrange todos os modelos de avaliação psicológica de diferenças individuais. Claro que vão ter outros modelos, como eu falei. Hoje se fala de algo mais amplificado a partir da 9 de 2018, né? Que vai trazer diferenças aí bem importantes a nível de legislação, tá? Bom, então o psicodiagnóstico, ele é limitado no tempo, certo? Então existe um tempo específico para realizar o psicodiagnóstico, nível individual ou não, então pode ser individual, pode ser coletivo. Utiliza técnicas e testes psicológicos, né? Uma premissa do psicodiagnóstico, uso de teste diferente aí, vamos dizer, agora da avaliação psicológica, porque nós estamos falando agora de fontes fundamentais e fontes complementares, né? Então, o teste ele pode ser uma fonte fundamental de informação, mas também existe outras, né? Como a entrevista, a anamnese, também como os relatórios de campo. Então, não é só o teste psicológico, como era obrigatório antigamente. Agora não, mas o psicodiagnóstico sim, faz a utilização de teste, né? É uma das premissas do psicodiagnóstico. Classificar o caso e prever seu curso possível. Você estabelecer a questão do prognóstico. Seja para entender problemas à luz de pressupostos teóricos, identificar e avaliar aspectos específicos. Comunicar os resultados, né, chamado de output, na base dos quais são propostas soluções se for o caso, né? Pode ser também parte aí desse processo, essa questão aí do prognóstico, de propor soluções, né, a partir ali do que for identificado. Nós temos aí, né, como vou botar uma divisão, vamos dizer assim, mais geral do processo psicodiagnóstico, definido nessas 5 etapas. Primeiro, nós temos a entrevista inicial, tá? E a partir dessa entrevista inicial, que é aquele primeiro contato com o paciente, eu vou fazer um levantamento prévio de hipóteses que serão ou confirmadas ou infirmadas ali no final do processo, tá? Aí eu vou definir os objetivos, técnicos e testes utilizados. A partir dessas hipóteses, eu vou traçar ali quais são os mecanismos que eu vou utilizar, tá? Quais são as técnicas que eu vou utilizar. Depois vem a aplicação propriamente dita, né? E por último, a entrevista devolutiva, na qual ali, geralmente, fruto disso, é a elaboração de um laudo psicológico, no qual eu vou dizer qual foi o resultado desse processo. Ok, acho que é tranquilo, né? Psicodiagnóstico, deu para entender direitinho. Vamos seguir, meu povo. Mais questãozinha do INPA 2018, que fala assim. Iniciamos uma investigação que nos possibilitará a obtenção de uma história, a mais completa possível de um paciente. Visamos esclarecer os sintomas atuais da doença, a partir de uma descrição detalhada, as circunstâncias em que surgiram presença de alguma causa estressora que possa ter agravado o quadro.
o quanto este fator interferiu em sua vida social, em suas atividades profissionais e em seus relacionamentos. Então, eu quero um retrato, eu quero uma descrição detalhada dos aspectos biopsicossociais desse sujeito. Chegamos a notar seu sofrimento psíquico, investigamos seu histórico de vida e como lidou com as diferentes etapas evolutivas. Denominamos esse procedimento metodológico de... Bora lá. Importante. Isso é um item ali bem expresso no seu edital, tá? Item A, histórico social. Item B, anamnese social. Item C, anamnese. Item D, entrevista investigativa. Coloca para mim, gente, por favor, qual vocês acham que é o gabarito dessa questão. Estou tratando uma descrição detalhada que vai abranger ali os multifatores da vida daquele sujeito, tá? Vamos lá, todo mundo colocando para mim. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, dou-lhe quatro, dou-lhe cinco, dou-lhe seis. Bora lá. Letra A. Histórico social. Gente, como eu falei, ele vai abordar outros aspectos para além do social. Então, não é histórico social, porque eu também estou abordando, né, outros elementos da vida do sujeito. A anamnese social é a mesma coisa. Eu não estou restringindo só ao aspecto social. A anamnese, C. Entrevista investigativa? Também não, né? Eu estou tratando, gente, da anamnese. Então, se você marcou o item C, você acertou a questão, que é exatamente esse tipo de entrevista que tenta aí fazer um retrato completo da vida desse sujeito. Acho que é uma das melhores definições que a gente pode trazer aí para a anamnese, que é esse retrato, né? Que eu tento aí meio que pegar essas informações principais da vida dessa pessoa. Então, bora lá. Eu trouxe aqui para vocês um esqueminha, tá? Para ajudar nos tipos de entrevista que são trazidos aí no seu edital, tá? Primeiro eu tenho a consulta, que é uma assistência profissional ou técnica, né? Exatamente aquele momento ali que eu tô com o paciente, tá? Eu tenho a entrevista psicológica, que é voltada para a investigação, o diagnóstico e a terapia, né? Aquela entrevista que eu faço na clínica, que eu faço no hospital, que ela é mais direcionada, né, para esses aspectos investigativos, diagnósticos, também terapêuticos, tá? Aí nós temos a anamnese, que é exatamente, como eu falei para vocês, é uma fonte fundamental de informação, que são informações pré-estabelecidas com o objetivo de se obter uma síntese sobre os aspectos biopsicossociais do sujeito. Então, eu quero um retrato, eu quero uma síntese da vida daquela pessoa, tá? Entrevista inicial, a gente acabou de ver o que é entrevista inicial, que é a etapa inicial no processo de psicodiagnóstico para se compreender o motivo da consulta. Então, a entrevista inicial, gente, ela é focada, né, nesse processo inicial de psicodiagnóstico. Entrevista de triagem, muito usada também no ambiente hospitalar, que tem o objetivo de avaliar a demanda e apresentar e fazer encaminhamento. Então, aquela entrevista que eu faço ali aquele primeiro momento, mas também, né, se não tiver como ter outros momentos, eu faço já o encaminhamento também a partir das demandas observadas. Aí eu venho em três, né, estilos de entrevista que são muito corriqueiros em prova, que é a entrevista aberta ou não estruturada, que é uma entrevista que ela é flexibilizada pelo entrevistador, eu que estou entrevistando. O entrevistado é o centro do processo. Então, ele, vamos dizer assim, que vai guiar o processo da entrevista. Aí eu tenho a entrevista semi-estruturada, que existe um conjunto de informações em questão, né, temáticas em questões, e o entrevistador adequa a ordem conforme considere adequado. Então, de acordo com o que a pessoa vai falando, ele vai adequando ali aquelas temáticas, aquelas perguntas um pouco mais direcionadas, tá? Aí eu tenho a entrevista estruturada, que ela é previamente definida pelo entrevistador. Então, eu não deixo o entrevistado guiar a entrevista, porque eu vou guiar, quem guia são as perguntas já pré-estabelecidas, tá? Diferente da aberta. Aí eu tenho a entrevista não diretiva, né, que foi construído esse conceito a partir da teoria da ACP de Rogers e tem por objetivo ajudar o cliente em uma interação mútua entre o entrevistador e o entrevistado. E por último, a entrevista devolutiva, que é aquele processo final ali
do psicodiagnóstico. Gente, isso aqui é um resumo, tá? Um resumo, para você ter aí nortes, tá? Sobre os tipos de entrevista. Claro que nós sabemos que tem outras tipologias, mas eu trouxe aqui as principais, ok? Bora lá. Vamos seguir para a questão, porque é isso que a gente quer. Vamos entrar agora no âmbito da psicologia hospitalar, que é a grande carga aí dentro do seu edital, tá? Então, bora lá, psicólogo INPE JF 2020, trazida aí da prova do IJF, tá, gente? Então, bora lá. Sobre a atenção psicológica no hospital geral, é correto afirmar que, letra A, psicólogo intermedia a relação equipe-paciente, podendo ser o porta-voz de necessidades, desejos, intervindo de forma que os desencontros da informação sejam minimizados. Segura aí o item A. Item B. Se você já leu antes, né, já tem a resposta, bota aí o gabarito para mim, tá? O psicólogo deve colaborar com a equipe, mas manter a linguagem técnica da psicologia para preservar o seu papel como profissional de saúde. Gente, coloquei uma coisa na cabeça de vocês, tá? Que é muito importante a gente saber. Quando a gente trabalha, eu acho que em qualquer campo, mas principalmente na saúde, eu sempre vou ter que estar inserido numa equipe multiprofissional. E para que essa equipe multiprofissional tenha parâmetros interdisciplinares, eu preciso sim adequar a minha fala de maneira acessível aos outros profissionais, porque eles não vão saber se eu falar numa linguagem técnica, eu estou fechando na minha caixa. Não estou dando abertura para o outro profissional entender o que eu estou falando e que haja um diálogo, tá? Então, isso aqui a gente já elimina, porque quando eu estou tratando de equipe de saúde, eu preciso falar numa linguagem mais acessível, ok? Item C. O psicólogo deve intervir no que vê na equipe profissional, estando lado a lado de seus pares profissionais, planejando suas ações. É assim, gente, essa questão é complicada. Isso aqui pode ser um grande casca de banana para a nossa resposta, mas eu vou pular ela, vou passar para o item D. O psicólogo deve favorecer informações sobre o paciente, explicitando seus mecanismos de defesa e sua história de vida junto à equipe de saúde. Olha, é importante a gente sempre lembrar que há termos de código de ética e há termos, né, no que trata aí, né, do relacionamento com outros profissionais. Nós temos ali um tópico, um artigo específico para isso. E também na Resolução 1 de 2009, que fala sobre a obrigatoriedade, né, de alguns documentos psicológicos, né, da escrita de alguns documentos psicológicos, que vai falar sobre prontuário, sobre a escrita do prontuário. Ele traz exatamente isso, que a gente precisa entender que só as informações que são relevantes para o cuidado daquele paciente devem estar no prontuário, assim como na comunicação. Então, não vou expor a vida, os mecanismos de defesa, assim, de forma escancarada, tá? Então, o item D eu já elimino. Então, vamos voltar para o item C. O psicólogo deve intervir no que vê na equipe profissional, estando lado a lado de seus pares profissionais, planejando suas ações. O psicólogo deve intervir não só no que vê na equipe profissional, ele deve intervir para além disso, né? O psicólogo ele tem uma coisa fundamental, que a gente vai falar já sobre isso, que é uma chamada buscativa. Ele precisa ir para além da intervenção na equipe profissional. Ele tem que partir disso, né? Ele vai para além disso. Então, o item C, ele não está correto na questão por conta disso. Porque exatamente o psicólogo, ele intermedia a relação equipe-paciente. É a nossa tríade de relação, equipe, paciente, família, tá? Podendo ser o porta-voz de necessidades, desejos, intervindo de forma que os desencontros de informação sejam minimizados. Então, o item A é o gabarito da questão, casca de banana com item C, tá, gente? Que é exatamente isso. Não é só no que ele vê na equipe profissional, ele vai para além disso, ele tem que ver ali todos os olhares, a tríade de relação é equipe, paciente e família. Beleza, eu trago aqui para vocês uma divisão que eu acho que é muito importante para a gente poder entender o que é a psicologia, vou até sumir aqui, tá, gente? O que é a psicologia hospitalar. Que nós temos aí dois grandes parâmetros, que é a psicologia da saúde e a psicologia hospitalar. Lembrando que a psicologia hospitalar, ela começa primeiro no Brasil do que a psicologia da saúde. Na verdade, o termo psicologia hospitalar, ele é
propriamente brasileiro. Não vamos ver em nenhum outro local do mundo. Lá fora, sempre se trata de psicologia da saúde. Mas aqui, pelo processo aí inverso, vamos dizer assim, a gente começou com a psicologia hospitalar, tá? Então, em 52, lá no Hospital das Clínicas, né, guiado por Matilde Nender, ali na traumato infantil, nós começamos as primeiras práticas do psicólogo hospitalar, que inicialmente era muito, né, uma prática clínica aplicada ao hospital. Mas à medida que o tempo foi passando, né, com outros grandes autores, como Simonetti, como Romano, como Angemari, a gente começou aí a construir a prática, a praxis, vamos dizer assim, que é essa dialética entre a teoria e a prática da psicologia hospitalar. Não só a psicologia clínica aplicada ao contexto do hospital, tá? Já a psicologia da saúde, ela emerge aí de movimentos internacionais, principalmente da Europa, e ela começa a ter mais força aqui no Brasil na década de 70, tá certo? Junto ali, vamos dizer, com o movimento de reforma psiquiátrica, movimento de reforma sanitária. Então, nós temos um movimento contrário no Brasil, e esse termo psicologia hospitalar é próprio nosso, certo? A psicologia da saúde, ela é mais prática, ela é mais abrangente. A psicologia hospitalar, ela é local, ela é específica da atenção secundária e da atenção terciária. Então, a psicologia da saúde, ela compreende fatores biológicos, comportamentais e sociais que influenciam o processo saúde-doença. É a grande palavra norteadora, é processo de saúde e doença. Já a psicologia hospitalar, ela tenta aí compreender as repercussões psicológicas do adoecimento e da hospitalização, tá, gente? Então, a psicologia hospitalar, ela tenta dar conta das repercussões do adoecimento e da hospitalização. A psicologia da saúde tenta abranger da atenção primária à quaternária, ou seja, abrangendo toda a integralidade, desde a promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Já o psicólogo hospitalar, ele foca na atenção secundária e terciária. Não esqueça disso, por favor. O psicólogo da saúde, ele trabalha em hospitais, centros de saúde, organizações governamentais, domicílios. Já o psicólogo hospitalar, ele pratica aí algumas modalidades como atendimento psicoterápico, os grupos operativos, terapêuticos, psicoprofiláticos, né? A psicoprofilaxia de preparação para cirurgia, a psicoeducação e o atendimento em todos os setes do hospital, UTI, enfermaria, ambulatório e urgência e emergência. Beleza? Bora passar aí para a resolução número 2 de 2001, que vai falar exatamente, né, sobre a especificação, né, quando o psicólogo hospitalar ele se torna uma especialidade do CRP. Só depois que vai surgir aí o psicólogo em saúde, né? Nem da saúde, é em saúde, tá? Mais lá pra frente, acho que não me engano, em 2012, que vai surgir, tá certo? Então, bora lá, não me engano, eu não tenho certeza, tá, gente? É 2012 ou 2016, tá? Mas pesquisem aí, tá? Bora lá. Bom, o que fala lá na nossa resolução? Que ele atua, tá? Em serviços de saúde, atenção secundária e terciária, instituições de ensino superior e ou centros de estudo e pesquisa, mais voltada aí para a área da pesquisa e da docência. Atende pacientes, familiares e os responsáveis pelo paciente, membros da comunidade e da equipe multiprofissional, mas sempre aí voltado para o cuidado do paciente, na trilha de relação, como eu falei para vocês, né? Realmente a questão da comunidade é mais nesse sentido de entender esse contexto, esse território desse sujeito. Oferece atividades em diferentes níveis de tratamento, visando basicamente a promoção e a recuperação da saúde física e mental, tá? Então, tenta dentro do hospital trazer toda a integralidade, desde a promoção, a recuperação da saúde física e mental. E promove intervenções direcionadas à relação médico-paciente, paciente-família e paciente-paciente, e do paciente em relação ao processo do adoecer, hospitalizações e repercussões emocionais que emergem desse processo, como eu falei para vocês, voltado sempre para o adoecimento e para a hospitalização, mas nunca esquecendo, como eu falei para vocês, a integralidade, tá? Bora lá para a questãozinha, vamos adentrar o campo das especificidades do trabalho do psicólogo no hospital. Voltando aqui para vocês, bora lá. A respeito da unidade de terapia intensiva, tá, gente? Eu trouxe para vocês duas tendências que eu vejo mais cair na prova aí do JF, do IMPA,
tá, gente? Que foi a UTI. Geralmente a UTI é uma das especificidades que mais cai em prova, tá? Não só do IMPA, mas como também em outras bancas. Por isso que eu quis trazer a UTI. A respeito da unidade de terapia intensiva, é incorreto afirmar, ele quer alternativa errada. Então, vem comigo, coloca para mim qual você acha que já é o gabarito da questão. Então, bora lá. Letra A. Pacientes com tubo endotraqueal ou ventilação mecânica, quem não sabe, né, o tubo ali que fica na boca, né, do paciente, perdem o controle da comunicação. Tem medo da morte, estão com privação de sono, vulneráveis e solitários. Sim, gente, esse item é correto. E é uma das grandes questões que o psicólogo deve trabalhar dentro da UTI é essa comunicação, mesmo tendo tubo orotraqueal. E esses são sentimentos muito presentes, né? Porque tem o limiar, o UTI traz esse limiar da vida e da morte, né? E como é um ambiente hermético, ele é isolado pela sua natureza, né, pela gravidade dos casos, acaba que há sim esse sentimento mais de solidão, porque eles ficam mais sozinhos, não tem o familiar ali do lado, né? Então, de fato, o item A ele é correto, então não é o que eu quero o item errado, tá? Item B. A agitação psicomotora não pode ser considerada uma das manifestações da presença da ansiedade. Vamos segurar aí o item B. Item C. Os fatores de personalidade do paciente colaboram diferentemente para a presença de determinados comportamentos na unidade. Com certeza, a gente sabe que a personalidade é um dos aspectos da vida de qualquer ser humano que vai influenciar nas suas relações, inclusive mesmo que seja dentro da UTI. Então, o item C eu já sinalizo para vocês que ele é correto, então não é o que eu quero, tá? Item D. Um papel fundamental do psicólogo é intermediar a relação entre familiares dos pacientes atendidos e profissionais de saúde. Essa, vamos dizer, que é uma aí das grandes funções dos psicólogo na UTI, que é mediação, tá? Dessa relação, dessa comunicação, exatamente porque o familiar ele não está dentro ali diretamente da UTI, tá? Então, o item D também tá certo e não é o que eu quero, porque eu quero o item errado. Então, se você marcou o item B aí para mim no chat, você acertou a nossa questão. A agitação psicomotora não pode ser considerada uma manifestação da presença de ansiedade, e essa afirmação ela está errada, pelo contrário, né? A gente deve considerar a agitação psicomotora sim como um sintoma ansiogênico, tá? E é uma das formas principais ali, vamos dizer, dessa manifestação, já que eu não tenho uma linguagem ali verbal, né? Então, eu posso perceber, né, dentro da unidade, quando esse paciente está mais agitado, né, mais aflito de certa forma, que eu posso estar presente ali de uma ansiedade fruto aí desse processo de hospitalização. Então, o item B é o gabarito da questão. Aqui um resuminho para vocês, vou sair aqui, sobre a atuação do psicólogo na UTI, tá, gente? Só qualificando o que é essa UTI, que é exatamente, ele é destinado aí a pacientes graves. Nós estamos diante do limite entre a vida e a morte constantemente. As funções são diuturnas, rápidas e precisas, né? Diuturnas porque é 24 horas, tanto de manhã quanto à noite, e é tudo muito rápido, né? Que eu tô tratando ali realmente de casos mais graves. Existe uma preocupação muito grande com a humanização, porque é um ambiente por muito tempo condenado só pelo uso de tecnologias duras, poucas tecnologias leves. Podem ser do tipo clínicas ou cirúrgicas, né, de pacientes ali que têm um comprometimento grave ou daqueles pacientes submetidos a grandes cirurgias que precisam de um leito de UTI ou no seu pré ou no seu pós-cirúrgico. Ok, bom, é uma unidade de monitoramento da equipe de saúde, vamos dizer, 24 horas por dia, né, sempre alerta ali para qualquer paciente, e é uma área restrita de circulação, exatamente pela gravidade dos casos, por muitas vezes não ter, né, não permitir ali um manejo muito grande desses pacientes, tá? E nós temos alguns fatores importantes. Primeiro, ambientais, como a privação de sono, ruídos constantes. É uma unidade que tem muito barulho pelo, né, o movimento da máquina, do aparelho. E ruídos também ali, né, os bips que estão sempre funcionando, a privação de sono muitas vezes, né, pela troca, pelo sedativo, que isso pode acontecer. Aí nós temos alterações de funções psíquicas, nós temos uma muito comum, né, que é muito associado ao paciente que passa pela UTI, que é o delírio. Não confundir com o delírio, que
tem a ver aí com a senso-percepção. Tô falando de delírio com a orientação, tá? Tô falando de delírio, que é exatamente um rebaixamento da consciência mais persistente, né? Fruto aí desse processo, vamos dizer ali, leve a moderado, acompanhado também de desorientação alopsíquica, tá? Ok, tanto alto como alopsíquica também. Nós temos reações emocionais como medo, ansiedade, sensação de abandono, também muito comum dentro do ambiente da UTI. E como é que o psicólogo ele atua dentro de cada área que eu estou falando, né? Relacionado a alterações de funções psíquicas, reações emocionais, o psicólogo tem que ter uma intervenção precoce para diminuir os sinais de risco de problemas psicológicos. Então, quando já se percebe que o paciente vem com uma tendência familiar, ou que ele já apresenta essa agitação psicomotora, ou alguns sintomas que sinalizem, o psicólogo vai tentar intervir a nível de prevenção, né, para que isso não se potencialize. A avaliação da natureza da ansiedade, da depressão e a busca da causa dos sintomas, né, do que está acontecendo, assim como alterações também aí, né, sensoperceptuais que podem ocorrer dentro da UTI também, tá certo? Bom, orientação da equipe e medidas práticas, né, diminuir barulhos, relógios, calendários em locais visíveis, né, para a orientação alopsíquica, para que a pessoa ela possa entender onde ela está, qual local que ela está, isso é importante. Fornecer informações ao paciente com cuidado, com explanações compreensivas e afetuosas, porque muitas vezes quando ele acorda de sedativo, quando ele sai da ventilação mecânica, né, da intubação orotraqueal, muitas vezes ele vai acordar desorientado, né? Então, é necessário que ele vá devagar, que ele explane o que está acontecendo, que ele explique a questão do diagnóstico, né, do tratamento, tudo isso. O psicólogo deve buscar o falar do paciente através de gestos, olhares e gemidos e criar condições de comunicação. Muitas vezes, pela questão do tubo, não é possível a comunicação oral, então ele vai ver outras formas desse paciente falar sem ser pela boca, tá? Facilitar e criar, garantir a comunicação efetiva, como eu falei para vocês, né, que foi o gabarito da nossa questão anterior, entre o nosso tripé de relação, paciente, equipe e família, certo? Então, o psicólogo ele é esse grande mediador, como também o facilitador aí da passagem desse paciente dentro da UTI, tá? Então, resuminho aí bem prático para vocês. E vamos para a nossa última questão, que também é um ponto aí do seu edital, né? Que a intervenção é a nível de como o psicólogo atua na cirurgia. E a questão traz assim: a respeito da avaliação psicológica durante o período pré-cirúrgico, é correto afirmar que, vamos começar aí de baixo para cima, tá bom? Item D, vai colocando, você já leu, coloca aí com o gabarito para mim. Item D, ainda sobre a atuação do psicólogo durante a avaliação psicológica pré-cirúrgica, não cabe a este a identificação de estratégias de enfrentamento por parte do enfermo. Pelo contrário, é necessário entender quais são essas estratégias de enfrentamento. Então, o item D a gente já elimina. Item C. A história pregressa de alcoolismo e adesão às drogas não necessariamente são consideradas na avaliação psicológica pré-cirúrgica, uma vez que não irão interferir no período pós-cirúrgico. Pelo contrário, gente, a gente precisa fazer realmente um processo ali de avaliação completa, né? De entender a história de vida desse sujeito, entender seus hábitos. E é importante a gente entender também esse uso, né, desses psicotrópicos para entender, né, o que pode ter influência ali no seu pós-cirúrgico, se isso pode intervir, a certo modo, na sua recuperação. Então, o item C também está errado, tá? Bora lá para o item B. No período pré-cirúrgico, a equipe de saúde não deve fornecer informações sobre os riscos, benefícios e limitações eventuais, posto que o foco é a saúde física do enfermo. Pelo contrário, a gente sabe, né, estudos aí sobre a psicoprofilaxia, que é exatamente isso que a gente está falando, que é essa preparação para procedimentos e cirurgias. Eu preciso fazer uma coisa chamada psicoeducação, que é falar com esse paciente para diminuir o nível ali de medo, o nível de ansiedade relacionado ao procedimento. Então, é necessário eu explicar de uma forma acessível ao paciente, uma forma clara, que ele entenda junto com a equipe multiprofissional, mas é necessário exatamente quando há essa comunicação efetiva, pelo contrário, há resultados que mostram, né, que há uma baixa do nível de ansiedade, de angústia relacionado ao procedimento. Então, o item B também está errado. Então,
Provavelmente quem marcou o item A acertou aí o nosso gabarito, tá? A avaliação psicológica tem como uma de suas finalidades identificar os fatores facilitadores que contribuirão para o êxito após o procedimento da cirurgia. E o item A é o gabarito da nossa questãozinha. E essa questão, gente, é interessante porque quando eu trato desse processo aí de preparação para a cirurgia, é importante eu abordar todos os aspectos do pré, do durante e do pós, não somente do pré-cirúrgico. Então, o item A fala exatamente identificar esses fatores que vão ajudar no processo de recuperação, né, no processo do êxito da cirurgia, principalmente o pós-cirúrgico, que é super importante, tá bom? Bom, gente, isso aqui foi uma revisão, né, bem por cima, porque não tem como a gente adentrar em todos os aspectos do edital, mas eu tentei abordar ali cada ponto, trazendo aspectos fundamentais para vocês, que eu acho que é a grande aposta do IMPA, que eu mais vi, né, com maior prevalência dentro da prova do IMPA. Então, espero ter ajudado, tá? Boa prova para vocês agora no final de semana. Que dê tudo certo, tá? Só se concentrar, pega essas dicas, tá? Se meu tempo tenta procurar aí que eu falei, né, desses autores que a gente precisa entender um pouquinho mais, que geralmente caem em prova. Eu aposto que vai cair mais questões mais voltadas para a psicologia hospitalar, psicologia da saúde. Então é bom você entender essa parte que eu falei, tá? Autores como Simonetti sempre cai, autores como Romano, né? Então é importante a gente entender, né, essa diferenciação, entender as nossas resoluções também. E eu acho que deu para dar um norte para vocês no termo mais geral aí da nossa prova, tá bom? Então, até a próxima, nosso próximo encontro. Eu espero que tenha ajudado vocês e boa prova a todos. Tchau, tchau!